Imagine poder vivenciar parques, museus e outros locais que não podemos visitar agora sem sair de casa. Imagine recriar partes da cidade com os materiais que temos em casa. Essa é a minha oficina de colagens, o recorte da cidade. Eu sou Adriano Catanzaro, artista visual que trabalha com a colagem de recortes de papéis. Na minha série Capitais Brasileiras, eu retratei palácios, prédios, museus, monumentos e outros símbolos das 27 capitais brasileiras. Foram 1056 construções recriadas de todas essas cidades numa verdadeira viagem ilustrada pelos 4 cantos do Brasil. Claro que Curitiba não ficaria fora dessa. Eu recriei mais de 40 locais da cidade. Teve a Universidade Federal do Paraná, o Teatro Guaíra, o Jardim Botânico, a Ópera de Arame e o MON, nosso Museu Oscar Niemeyer. Isolados em casa, consumimos muitos produtos que vêm em embalagens de papel. Esse material, geralmente muito colorido e com detalhes interessantes, era logo descartado no lixo, mas agora nós vamos reutilizá-lo. Nós vamos transformar todas essas embalagens no Museu Oscar Niemeyer. Esse é o material que nós vamos utilizar. Você vai precisar de embalagens de papel, lembrando que as embalagens devem ser higienizadas da mesma forma que os produtos quando chegam na sua casa do supermercado. Vamos precisar também de cola, pode ser cola branca líquida ou cola em bastão. Vamos precisar de uma fita adesiva de qualquer tipo, tesoura sem ponta e se você tiver um grampeador escolar também pode ser útil. Nós vamos precisar de uma caneta também. Pode ser de qualquer tipo, é só para a gente fazer algumas marcações. Bom, para começar é importante a gente observar as embalagens, né? Vamos analisar a parte de dentro, a parte de fora, as cores, qual que é a textura do papel. Você vai perceber que cada embalagem tem um papel diferente, tem uma cor diferente, a textura quando você toca é diferente. Então, cada embalagem tem o seu acabamento diferenciado. Algumas têm detalhes em dourado ou desenhos especiais. É importante observar o que chama atenção para você. Outras têm uma cor especial. É importante observar porque na análise da embalagem a gente sempre descobre detalhes que chamam a atenção. Geralmente a parte de dentro tem cores especiais e quase nunca tem texto, então é uma parte bem interessante para a gente utilizar. Cada embalagem tem a sua particularidade. Geralmente elas têm uma cor própria. A parte de dentro também tem uma textura diferente que pode ser utilizada, um grafismo também. Tem uns papéis branco na parte de dentro também que podem ser utilizados. Algumas embalagens também têm esse efeito de brilho, que pode ser um recurso interessante para utilizar na colagem. Depois de fazer essa análise, a gente vai abrir a embalagem. Então vamos utilizar uma tesoura e vamos cortar a lateral dela. Com muito cuidado sempre e deixando a lâmina bem longe dos dedos. Com a embalagem aberta, é mais fácil da gente identificar
o papel interno, a cor e até alguns detalhes que antes a gente não conseguia ver. Na observação da embalagem, é interessante sentir a textura do papel. Aqui nós também vamos abrir a lateral, sempre com muito cuidado, para poder observar a parte de dentro. Agora fica mais fácil de observar as cores e a textura interna. Vamos abrir essa também, para observar melhor a parte interna. Sempre importante, ao utilizar a tesoura, sempre com muito cuidado. Às vezes, a gente só consegue observar alguns detalhes quando abrimos a embalagem. Nesse caso, o texto em braille, na parte de dentro, se tornou uma textura bem interessante. Eu vou utilizar esta embalagem para fazer a nossa colagem. É importante você selecionar aí na sua embalagem qual parte você vai recortar, porque no meu caso eu vou utilizar essa, né? Nós vamos fazer o desenho do Museu Oscar Niemeyer atrás. É ali que a gente vai fazer o desenho para poder recortar. Você não precisa saber desenhar para fazer a nossa colagem do museu. Você pode buscar uma foto, uma imagem do museu e fazer o desenho das linhas básicas dele. Então a gente vai desenhar na embalagem que a gente já selecionou, vamos fazer só as linhas. Ele é como se fosse um olho, então a gente vai só fazer o desenho básico dele. Eu vou fazer aquelas linhas quadriculadas também, só para a gente ter uma ideia mais ou menos da fachada, quando a gente for fazer a colagem. Agora com o desenho básico, a gente vai recortar. Lembrando de sempre ter muito cuidado quando utilizar a tesoura. Esse é o nosso olho do museu. Agora nós vamos selecionar a base do olho. Lembrando de sempre ter muito cuidado com a tesoura. Esse é o nosso Museu Oscar Niemeyer. Mas ele ainda não está pronto. Lembra dessa embalagem aqui? Aquela que tinha um brilho especial? Eu vou utilizar ela para fazer os detalhes da fachada do museu. Então vamos abrir, sempre com muito cuidado com a tesoura. Olha, a parte de dentro ela tem um brilho bem interessante. Eu vou utilizar aquela embalagem para fazer esses detalhes da fachada. Então eu vou cortar tirinhas de papel para fazer esse traçado. Eu vou utilizar esse papel aqui. Então eu vou cortar um pedaço dele,
que é a parte que eu quero utilizar para fazer o traçado da fachada. Nós vamos cortar várias tirinhas desse papel. Lembrando sempre que tem que ter muito cuidado ao utilizar a tesoura. O papel deve ficar mais ou menos assim. Então você pode cortar várias, que nós vamos utilizar bastante. Agora nós vamos colar essas tirinhas na fachada do museu, assim, de forma diagonal, uma a uma. A gente vai passar a cola, pode ser a cola líquida. Vamos passar em cada tirinha. Não precisa colocar muito, pode colocar um pouco só. E aí colamos sobre a fachada. Pode pressionar bem e as extremidades elas ficam dobradas para trás. Se ficar muito longo, você pode cortar com uma tesoura. Também dá para fazer isso com a cola em bastão. A gente vai passar a cola na tirinha, uma a uma. E aí vamos colar na fachada, também em diagonal, da mesma forma. Dobra as extremidades para trás, e se elas ficarem muito grandes, você pode cortar com a tesoura. Depois de pronta, ela deve ficar assim. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas virada para o outro lado. Depois de colada, ela deve ficar assim. E uma dica aqui é você utilizar a fita adesiva para prender a parte de trás. Se ficar muito difícil com a cola, você pode colar com a fita adesiva. Agora a gente vai juntar com a base e você pode utilizar a cola ou a fita adesiva para fixar. E aqui está o nosso Museu Oscar Niemeyer. Agora, nós vamos escolher a base da nossa colagem, onde nós vamos colar a estrutura do museu. Da mesma forma, nós vamos analisar as embalagens, a parte interna, externa, e ver qual que é a cor ou a textura que mais combina com o que nós fizemos. É importante escolher um fundo que destaque o museu. Por isso é importante analisar bem as cores ou as texturas. Você pode sobrepor a colagem que você fez para ver qual que mais lhe agrada. Você pode fazer vários testes até decidir qual vai utilizar. Nesse caso, eu gostei dessa embalagem e vou utilizá-la. Vamos fazer o recorte lateral para abrir a embalagem, sempre com muito cuidado ao utilizar a tesoura. É bom fazer vários testes até decidir qual vai utilizar. É importante encontrar uma textura de fundo que valorize a colagem. Você também pode criar uma textura de fundo, que é o que eu vou fazer agora. Essa vai ser a minha base. Eu selecionei várias embalagens com a mesma cor. Eu quero recortar várias partes delas.
vou selecionar só as partes que não tem texto. E com esses recortes eu vou cobrir a minha base. Vou fazer vários recortes assim, com esses pedacinhos. Depois vou juntar e colar sobre essa base. Você pode recortar vários pedacinhos de papel dessa cor, porque você vai utilizar bastante. Nós vamos colar sobre a base como se fosse um mosaico. Você pode utilizar qualquer tipo de cola, pode ser a cola branca ou a cola em bastão. E aí vai colar cada parte, cada pedacinho como se fosse um mosaico. Essa parte é bastante simples, mas um pouco trabalhosa, porque você vai levar um pouco de tempo para fazer, porque os pedacinhos de papel são muito pequenos e para você cobrir toda a base você vai levar um pouco de tempo. Então reserve um pouco de paciência para fazer essa parte. Mas quando você finalizar, vai valer a pena. Ele deve ficar algo parecido com isso. Você pode utilizar ou na vertical ou na horizontal. É interessante observar a textura que ficou por conta das embalagens diferentes que a gente utilizou. E assim vai ficar o nosso Museu Oscar Niemeyer. Agora eu vou dar uma dica de como fazer uma base sem utilizar cola, somente com os papéis e um grampeador. Você vai recortar quadrados mais ou menos do mesmo tamanho de alguma embalagem que você escolher. Esses quadrados a gente vai unir com um grampeador. É só grampear as extremidades dos recortes e juntar, como se fosse uma colcha de retalhos. Você pode juntar quantos recortes quiser e fazer do tamanho que achar melhor. No final, ele deve ficar algo parecido com isso. Agora é só colar o museu na base que mais lhe agradar. Ou, se preferir, você pode utilizar a mesma técnica para recriar outras construções. Nesse caso, eu fiz a da Catedral de Maringá e da Universidade Federal do Paraná. Agora, o Museu Oscar Niemeyer tem companhia. Gostaram?